bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um podcast. Lu, muito obrigada pela tua participação. Gostaria que tu começasse se apresentando para quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, te conhecer um pouquinho mais. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, uma honra, como eu já te disse. Meu nome é Luciane Beatriz Raiman Soares. Eu tenho 45 anos, sou casada, tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 11. E hoje eu gosto de dizer, eu me sinto mais à vontade de dizer assim que eu sou uma exploradora de mim, né? Faço muitas coisas, já fiz muitas coisas e sinto que sou uma pessoa assim que já passou por várias transições, várias mudanças e hoje estou aprendendo a aceitar isso, né? Que nada na vida é fixo, que eu não preciso fazer uma coisa só para o resto da vida. Inclusive, para mim isso sempre foi uma questão assim que me dava medo e me paralisava, pensando, nossa senhora, se eu escolher estudar isso ou fazer isso, eu vou ter que fazer pro resto da vida? E aí era um fator que me colocava num lugar de paralisia. Bah. E aí eu comecei a aceitar, principalmente no momento em que eu mergulhei mais no autoconhecimento, estudando mais e explorando mais o que eu sentia, por que eu sentia, por que eu sou assim, por que eu me comporto assado, por que eu passei por vários ciclos repetitivos ao longo da vida, nesses 45 anos, né? Principalmente no que diz respeito à questão de trabalho e financeiro. E daí, nesse entendimento todo que a gente começa a buscar sobre si mesmo, a gente percebe que, no fundo, a gente é o que a gente quiser ser e também não é nada daquilo que acha que tem que ser, sabe? Porque tudo são rótulos, no fim das contas, né? Sim. Então, hoje eu trabalho, hoje estou mãe, estou casada, trabalho com mapas astrais, com o mundo holístico, né? Com tarô. Também gosto muito das manualidades. Já tive um ateliê de presentes artesanais como amiga. Então, eu gosto dessa área manual mesmo. Hoje eu estou mais voltada para o bordado, que é uma coisa que eu faço desde criança. Bordados, linhas, tecidos, né? Que uma parte criativa que eu tenho bem forte. Trabalhei também com meu marido numa agência de publicidade, que foi a primeira agência aqui de Nova Petrópolis, que nós abrimos em 95. Então, a nossa foi a primeira agência de publicidade aqui da cidade. E essa área criativa mental foi muito para esse lado também, de design, de criação publicitária, né? Sim. Mas mergulhei nesse mundo assim, meio por acaso, vou te confessar, tá? Não foi eu nunca fui uma pessoa que daquelas que tu perguntava, eu acho que tu quer ser quando crescer. Não sei se alguém já me perguntou isso na vida, eu não lembro de alguém ter me feito essa pergunta. Mas eu também não ia saber o que responder, sabe? Acho Porque, que né? poucos sabem. Aqueles que sabem, acho que, vamos botar mais de 90%, não acontece, né? Muda Então, muitas coisas. é. Achei até interessante que tu comentou que muitos acham, né? Tipo, aí no inicinho, antes dos 20 anos, que é geralmente quando se escolhe a faculdade, ou no início dos 20, Uhum. que nem tu comentou, eu vou ter que escolher uma profissão que eu vou ter que fazer pro resto da vida. Mas as coisas não Então, são bem assim, né? é. Eu lembro muito de sentir uma coisa assim, nossa, muitas aventuras me esperam, sabe? E eu no terceiro, não foi na oitava série, né? Hoje é nono ano, né? Mas naquela época era a oitava série. A minha melhor amiga, que era uma amiga de infância, com quem eu estudei desde o jardim de infância, ela mudou de escola, né? Nós estudamos até o quinto ano numa escola, aqui na localidade onde a gente nasceu. Aí a gente teve que ir para o centro da cidade estudar numa escola pública, do sexto até o final do segundo grau, né? Mas no oitavo ano, na oitava, ela resolveu mudar de escola e ir para o Liberato, que é uma cidade vizinha que fica em Novo Hamburgo, né? E é uma escola técnica, né?
E aí eu pensei, nossa, que vontade de ir junto, né? Mas eu pensei nisso como uma questão assim, uma super aventura, né? No fim, não acabei indo. Ela foi, eu fiquei. Aí eu terminei esse ensino médio. Aí eu terminei o terceiro ano pensando, cara, o que eu vou fazer agora? Tenho que fazer uma faculdade, mas eu não tinha dinheiro, meus pais também não iam conseguir bancar, né? Porque eu tinha 2 irmãos, eu tenho um irmão 1 ano mais novo e uma irmã que é 12 anos mais nova. E aí toda essa questão, assim, de que não iam conseguir me bancar e eu também não me sentia no direito de pedir isso para eles. Eu pensei, então, eu vou tentar por conta própria, né? Vamos ver o que vai dar se eu vou conseguir. Mas eu não fiz vestibular logo, né? Eu comecei a trabalhar num escritório aqui numa granja aqui da localidade. E logo entre os 17 e os 18, eu tive chance de ir para o Japão. Eu fiquei 8 meses, não, 6 meses morando lá. Ai, que legal. Porque eu dançava num grupo de danças aqui da cidade. E aí houve um intercâmbio. Aqui na minha localidade, existe uma família de japoneses e o patriarca dessa família fez um intercâmbio entre os nossos grupos de dança e um parque temático alemão que estava sendo aberto lá numa cidade do Japão que chama Arita. Ele intermediou esses contatos e possibilitou que 3 grupos de pessoas daqui fossem para lá. Cada grupo ficou, assim, eram 10, 20 pessoas mais ou menos. O nosso foi de 10 pessoas. O anterior foi um pouquinho mais de gente, mas cada grupo ficou 6 meses lá. Ficava 6 meses e voltava. Aí eu fui na segunda leva. Ficamos 6 meses. E aí fomos eu e o Paulo, que hoje é meu marido, com mais algumas pessoas daqui, né? E aí, lá a gente foi para trabalhar como dançarinos. Então, nós fomos contratados, fomos com tudo pago. Aí a gente dançava, trabalhava nesse parque, recepcionava as pessoas, e ali a gente teve chance de guardar alguma grana, de trazer dinheiro, né? Sim. E aí nós voltamos para cá, pensando, agora nós vamos abrir um negócio próprio, nós vamos trabalhar por conta. A ideia, quando a gente voltou, era abrir um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa assim, né? Mas nenhum dos dois sabia nada de nada, né? Não entendia Sim. nada do negócio. Nós só pensamos naquilo. O que é a linha imperial, que é onde a gente mora hoje, onde eu nasci, né? O que não tem aqui e a gente poderia fazer? E aí veio isso da lanchonete ou do restaurante. Mas a coordenadora do grupo de danças onde a gente dançava, ela disse para o Paulo assim: nossa, mas tu desenha tão bem. E ele, de fato, tem dons artísticos, né, também. Desenha muito bem e tal. E ele trabalhava num jornal em Canela, antes da gente ir para o Japão. E aí ele era contato publicitário, ele vendia anúncios e ele tinha uma noção de como funcionava o esquema do jornal. Aí essa coordenadora do grupo de danças falou: por que vocês não trabalham com alguma coisa assim, né? Que é mais criativo. Aí a gente embarcou na ideia. Aí nós abrimos a nossa agência de publicidade sem nem saber muito o que era essa agência de publicidade, o que isso tudo envolvia. Mas a gente começou vendendo anúncios. Aí a gente foi contatar o jornal da cidade, que também era único naquela época, o jornal A Ponte. Falamos com os administradores, que eram o Heitor e a Ijone. E aí a gente começou a fazer cadernos especiais. Escolhia assuntos, falava sobre aquele assunto, redigia todo o texto e batia a perna na cidade vendendo anúncios. Isso, assim que a gente começou. Que bacana. A gente começou com esse dinheiro que a gente trouxe de lá, né? E aí a gente foi. Aí eu tive vontade, depois dos 18 para os 19, ali, de fazer faculdade, né? Eu fiz vestibular na UX em Caxias, porque era mais perto, né? Mas era paga. As faculdades perto aqui são pagas, né? Ou é Caxias, ou é São Leopoldo, né? A mais próxima pública em Porto Alegre, que é a URGS, mas aí, inevitavelmente, acaba tendo que se mudar para lá. Sim. Acho até legal comentar aqui que é a realidade de muitos alunos, né? Muitas vezes ou tem que pagar a faculdade para fazer perto de casa ou na cidade, ou precisa essa mudança, que também ambas é um baita investimento, né? E fica complicado como é que concilia muitas vezes trabalho e estudo.
Sendo que as Isso. faculdades, muitas são turno integral ou são durante o dia. É. E isso foi um dos fatores, assim, que eu fiz, então, o vestibular para RP, o primeiro que eu fiz, Relações Públicas, mas eu fiz, assim, 2 ou 3 cadeiras e aí eu parei. Por questão de grana, de dinheiro, porque era custoso, né? E também porque não era bem aquilo, eu senti, né? Sim. Aí, depois de um tempo, mudei, reingressei, né? Tranquei a faculdade, mas eu reingressei e fui para PP, para publicidade. Mas também parei de novo por questão financeira, né? Porque aí, como a gente tem um negócio próprio, aí tu tem que escolher muitas vezes o foco, sabe? A prioridade, né? E aí nós éramos um casal novo, a gente pagava aluguel, nós morávamos e trabalhávamos, né? E a gente teve primeiro uma sala comercial durante muito tempo, depois a gente alugou uma casa, foi morar e trabalhar no mesmo lugar, mas tem todo esse custo, assim, né? E essa questão de instabilidade, que a gente sabe que tem um negócio, né? Que tu nunca sabe quando vai ter entrada, tu só sabe as contas que tu tem para pagar, né? E aí a gente teve que priorizar. E aí eu decidi parar e não fazer mais, né? E como é que foi esse processo, assim, interno e também em relação à sociedade, né? Que tem muitas vezes pré-determinado, ai, tu não vai fazer faculdade. Não sei se foi o teu caso. Então, na verdade, foi uma coisa muito mais. No começo, foi uma coisa muito mais minha. E eu sempre senti que eu precisava fazer, e se eu tivesse tido condição financeira melhor, eu teria feito. Mas aí eu fiz uma escolha de não fazer, né? Sim, Mas aí à medida que a agência vai crescendo e aí tu vai tomando contato e atendendo clientes, né, em qualquer ramo, né? sim. Mas aqui a gente começou assim a atender clientes maiores e tal, e acaba que em determinado momento tu tem que falar da onde tu vem, o que que tu estudou e tal. E aí isso sempre foi um ponto assim, tá, eu não fiz faculdade. E aí o senso geral e a cobrança interna de estar, eu não tenho todo o conhecimento que eu devia ter, sabe? Entendi. Que é bem Mas comum, aí, né? Aquela muito coisa da gente se julgar, né, pelas aí coisas. pega o chicote e fica, né? Não sei o suficiente, não sei o suficiente, né? Mas aí, no determinado momento, a gente contratou algumas pessoas, né? E aí tinha estudantes de PP junto, né? A Patrícia, que estudava design, aliás, na Unicinos. E aí a gente tomou contato, assim, mais de perto com essas teorias todas que estavam sendo ensinadas, né? E aí, quando tu olha para a teoria e prática, tu vê que são coisas muito diferentes. A teoria pode embasar, ela vai te dar um chão e um auxílio, mas na hora de tu colocar em prática, principalmente quando se trata de cidades menores, numa realidade menor, de uma empresa menor, tanto da empresa onde tu trabalha, quanto das empresas que tu atende, né? A realidade é muito diferente, ainda mais quando é no interior. O fato de ter uma empresa pequena e numa cidade pequena, isso muda muito assim o comportamento e a prática da coisa do dia a dia, né? Sim. Aí chegou um determinado momento, nós tivemos a oportunidade, decidimos que nós íamos fazer SPM em Porto Alegre. Aí nós já estávamos mais estruturados, com mais gente trabalhando, né? Daí, inclusive, a gente investiu tanto uma formação no intensivo a gente fez, né? Não foi a faculdade, foram cursos intensivos dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Aí voltado a business, a E negócios. aí eu fiz criação publicitária e depois eu fiz marketing. E o Paulo fez criação publicitária. E aí a gente investiu não só em nós, mas também em 2 pessoas que trabalhavam com a gente, assim, a gente ajudou eles e nós íamos juntos para o curso, né? Uhum. Então a gente fez assim de forma coletiva lá. E aí isso foi bem legal, porque aí ajuda a ampliar assim a visão da coisa, sabe? E eu acho também uma coisa, assim, pelo menos o meu ponto de vista, eu vejo que as pessoas acreditam que faculdade é o único caminho, pelo menos os jovens, assim. Eu acho que falta muito ver que não é. Que, por exemplo, eu fiz faculdade, mas
depois, no final da faculdade, eu percebi que não era isso que eu queria. Eu finalizei porque faltava um ano, mas aí depois eu comecei a fazer cursos de especialização para a área que eu queria. Consegui fazer MBA, também outros cursos que não precisava de graduação. E também eu falo de cursos técnicos, que eu já entrevistei pessoas que fizeram o curso técnico e falaram, é isso que eu quero. Não precisaram fazer faculdade. Tem várias opções, né, aí no mercado. Eu sinto que hoje em dia, principalmente, né, nessa realidade que a gente está, essa coisa de cursos técnicos e assim, coisas especializadas, né? E intensivos e vivências, eu acho que não desmerecendo a faculdade como um todo, né? Mas essa coisa mais curta, mais focada e mais concentrada vai te dar uma bagagem melhor, né? E eu acho que antes da faculdade vem essa questão ser humano, a pessoa que está por trás, que precisa aprender a olhar para si mesma e perceber em que ponto da vida está, no que é boa, no que eu sou boa em fazer e o que me motiva, sabe? Essa questão de autoconhecimento, que pode parecer uma coisa assim meio mística, e na verdade não é, é algo que a gente deveria aprender de criança na escola. Uhum. Aprender a prestar atenção em si mesmo. O que sente, como eu funciono, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, no que eu sou boa, no que eu não sou, sabe? Para não seguir padrões, porque essa coisa do padrão eu acho que é o grande limitador, que é um problema. E uma coisa até interessante disso, essa semana eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, e eu até comentei com ela como as pessoas estão se descobrindo e focam naquilo que elas não são boas, que aquilo pesa também. Em vez de Mas a olhar, gente aprende nossa, nisso. eu sou muito boa nisso, mas eu não olho. Eu fico olhando, nossa, eu não sou boa Exatamente. nisso. E aí eu tava conversando com ela sobre isso. Foca no que tu é realmente boa, não fica olhando pro que tu não é. Mas a gente aprende isso, né? Eu falo bastante sobre isso com meu marido e com as minhas filhas, né? Porque a gente na escola aprende que tu tem que te esforçar naquilo que tu não é boa para alcançar a nota para passar. Aquilo que tu é boa, tá, tranquila, tu não precisa te preocupar com isso. Tu já é boa, vai dar conta, então aquilo fica assim meio de lado, entendeu? A energia toda e a preocupação vai naquilo que tu precisa ganhar nota para passar, para tu não rodar. Aí tu foca no que tu não é bom. A gente aprende a fazer isso, né? E assim a gente passa a vida achando que a gente tem que se enquadrar, se encaixar nos moldes que nos são dados pela sociedade, né? Exatamente. Então, a questão de ter regras e modelos comportamentais a seguir é uma coisa, mas tu desenvolver os teus dons e aquilo que tu sabe, aquilo que tu gosta, isso é diferente, sabe? Isso não deveria seguir esse padrão de se encaixar, né? A gente deveria aprender a focar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente é bom mesmo, nessas habilidades que a gente traz natas. Porque é ali que a gente vai conseguir sustentar um movimento, eu acho, né? Com certeza. Então, assim, nisso de. No fim das contas, eu sempre digo que o universo me levou, assim, para esse lugar, sabe? Então, eu faria uma faculdade de RP ou de PP, que é algo que me chamou a atenção naquele momento que eu escolhi aquilo, veio essa coisa de comunicação onde eu já estava inserido dentro da agência. Mas eu descobri que eu era boa nisso na hora que eu comecei a trabalhar naquilo. Porque eu não fazia ideia, muito pelo contrário, eu fui uma criança muito envergonhada, muito tímida, que se escondia para não falar e não aparecer, sabe? E aí vem a questão assim de passar por experiências que a gente deveria ter antes de tomar a decisão de escolher certos caminhos. Esse escolher o caminho, tu não precisa escolher um caminho só na vida. Isso para mim, é a questão 1. Se tu quiser mudar, tu muda quando tu quiser. Tu Quantas tem vezes liberdade quiser, para isso. sim. Quantas vezes tu quiser. Né? A vida é uma jornada, né? E tu vai se conhecendo Exato. e vai descobrindo o caminho ao longo da vida. Não tem que estabelecer no início. E eu cheguei assim num ponto de realmente acreditar que a vida te mostra o caminho. Quando tu te abre para prestar atenção no que ela tá te dizendo, né?
E aí eu tive a oportunidade de ir para o Japão, que me trouxe essa oportunidade de viajar, de ver outro lugar, de trazer dinheiro e de ter o Paulo que conduziu essa coisa assim, tipo, eu não saberia o que fazer como um negócio próprio. Mas eu gostei muito da ideia de ser independente, isso me empolgou, porque daí eu descobri que isso me motiva, eu ser independente e mandar no meu tempo, sabe? Isso para mim é básico hoje. Mas aquilo ali eu aprendi quando eu vivi isso. Então, passar por experiências antes de tomar decisões, eu acho que se tu não sabe o que tu gosta, o que tu é boa, o que te motiva, vai lá e faz várias coisas, experimenta várias coisas. Tenta, trabalha, sei lá, voluntário, ou procura um emprego nisso, naquilo, naquele outro, porque algumas noções a gente tem, né, do que a gente Sim. gosta de fazer. Tenta. E aí depois, se aquilo te motivar e tu achar e sentir que tu tem que saber mais, que tu quer aprofundar conhecimento, vai e busca. Aí entra um outro lado que eu valorizo muito em mim, que é ser autodidata. Eu busco as informações. Eu vou atrás, e isso tem informações, bases e fontes de informação que vêm de muitos lugares, né? Pessoas, cursos, livros, rede social, hoje YouTube, por mais superficial que seja, é uma fonte que te ajuda também, né? Internet tá aí, né? Muito forte com Mas tudo. Não é precisa uma mais ir na biblioteca que nem antigamente. exatamente, mas assim, parte de ti, pessoa, querer Sim, com certeza. e mergulhar naquilo que te motiva. Então, se tu sente que precisa de mais, busca mais. E até eu acredito. Pode falar. Não esperar que venha de mão beijada e que alguém te diga o que fazer e como fazer, sabe? Eu Sim. acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que é muito uma frase que eu gosto de usar, que é tu criar as tuas oportunidades e não esperar por elas. Porque vá que É, tu, estudando isso que tu gostou, aparece uma oportunidade e tu tá te preparando para ela. esse criar a oportunidade, assim, eu diria até assim, é se abrir para as oportunidades, sabe? Sim. Aí eu enxergo como o universo te ajudando no processo, né? Tu deu 3 passos, tá? Ele veio, te encontrou aqui e ele te mostra outros passos que tu pode dar, né? Então, isso. Daí, a partir disso, assim, eu desenvolvi todo um caminho, né? Aí, a Uma bagagem agência. bem grande. A agência, então, a gente trabalhou mais de 20 anos. Aí, eu saí da sociedade da agência, porque aí veio uma coisa assim, muito nossa. O Paulo que brinca, né? Que diz: um dia tu acordou. E aí era perto do meu aniversário e eu disse, eu quero uma máquina de costura de presente de aniversário. Daí ele, tá, né? Da onde veio? Aí é porque eu quero costurar bolsas, né? E tu nunca tinha costurado? Não, eu tinha costurado de quando eu era nova, adolescente, né? Em casa. Mas eu costurava à mão, porque a máquina de costura da minha mãe nunca funcionava. E eu sempre tive isso, assim, de fazer manualidades. Até ali eu já tinha feito a tal das costuras, tinha bordado, tinha feito biscuit, tinha pintado parede, tinha não sei o que, sabe? Sempre mexendo em alguma coisa. E aí, naquele momento, bolsas começaram a me chamar muita atenção. Sempre gostei muito de bolsa. E aí eu resolvi costurar a bolsa. E eu preciso de uma máquina. E eu aprendi a costurar na máquina sozinha. Eu não fiz curso de costura nem nada. Aí eu comprava revistas e na revista eu olhava como é que tem que montar esse negócio aqui. Aí essa engenhosidade eu tenho facilidade também. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí essa minha amiga Márcia veio me chamar e disse: olha, ela é psicóloga. Ela disse: eu preciso de um lado B, um momento assim onde eu coloco a minha criatividade também, sabe? E Sim. não ter isso de seguir só nesse mundo um caminho só. Aí nós abrimos um ateliê de presentes artesanais personalizados, que foi o Le Concret. E aí nós ficamos lá, assim, eu fiquei 7 anos, e aí depois eu saí também, né? E aí essa saída do ateliê foi muito em função, assim, de precisar olhar para essas dores que a gente traz, né? Esses ciclos repetitivos onde eu não conseguia me sustentar financeiramente, onde tinha altos e baixos, entrava, depois saía tudo, sabe? Essa coisa assim, aquelas
Hoje eu enxergo como aquele realinhamento de rota que a gente tem que dar em alguns momentos da vida, né? Sim. Aí ali eu saí e aí eu fiquei em casa, assim, um tempo, né? Com as filhas e tal. E aí eu comecei a ir para um lado que eu sempre dei valor, que foi esse mundo holístico das terapias, assim, e que eu nunca tive, é um outro lado que eu nunca tive coragem de assumir, porque era meu, mas era um lado que eu mantinha escondido, porque eu achava que o mundo não dava valor, ou que o mundo olharia para mim de uma forma julgadora, sabe? Sim. E aí a Daí, gente tem mas medo de se expor, de ir atrás por causa e, dos outros, né? exatamente. E aí aprendi um outro lado da vida, assim, tá? Então, se tu tá achando isso, é porque alguma coisa existe ali para tu investigar, né? Isso é um limite que tu tem, mas é algo que tu gosta, então agora precisamos de coragem. Vamos. E aí eu comecei a estudar, estudar tarô, astrologia e tempo natural, que fala do sincronário e várias outras coisas, né? Aí hoje eu inclusive estou trabalhando com isso, assim, eu continuo bordando, né? O bordado ficou um tempo parado na minha vida. E aí nesse momento em que eu voltei para casa, ele veio com tudo de novo. Então assim, hoje eu estou nesse me permitir fazer mais de uma coisa em áreas diferentes, né? Mas que no fim de alguma forma conversam assim com uma criatividade e essas coisas que me inspiram, sabe? Sim. Para eu descobri assim que viver de uma forma e que traga conhecimento e criatividade de forma a inspirar o meu dia, sabe? Isso me dá motivação. Então, eu sigo nisso. Ai, que bacana. E qual que tu diria, assim, que foi o maior desafio que tu teve nessa jornada toda? Aceitar os meus limites, eu acho. Porque o grande aprendizado que eu acho que eu tive foi assim: se eu olho para o outro e penso que o outro está me julgando, é porque no fundo aquilo é só um espelho, aquele outro sou eu mesma. Então, isso é um julgamento meu, no fim das contas. Não é o outro que está me dizendo, tu não pode, por que tu está fazendo isso, por que tu não está fazendo aquilo. O limite interno é meu. Então, eu estou presa dentro de um quadradinho de crenças e limites que eu decidi trazer para minha vida em algum lugar. Então não é culpa de ninguém, ninguém é responsável a não ser eu. E aí se eu quero mudar, eu preciso mudar. E aí fazer essas mudanças, mudar a forma de pensar e a forma de fazer. Isso é o mais difícil, eu acho. A gente olhar para si e aceitar, eu sou assim. Com Não certeza. é o outro, sou eu. Eu Sim. penso dessa forma limitadora, julgadora, que acho que não dá, que não funciona, ou que não pode, ou que tem que ser assim, ou que não tem que ser assado, sabe? Essas coisas todas. Eu acho Com que certeza. essa é a maior dificuldade. E isso para mim é eu me responsabilizar, né? Ninguém tem que fazer nada por mim, ninguém é responsável por mim, a não ser eu mesma. E é um processo também até tu se ligar, se dar conta de tudo isso, aceitar e também tomar Isso alguma aí é um atitude se negócio para a vida precisar, inteira, eu acho, né? sabe? É uma coisa assim, né? Ah, é assim, dá aquele estalo. É um processo, né? A gente tem que É um viver também, processo. ter as experiências para poder chegar a essas conclusões. Isso. E aí, assim, quando tu começa a prestar atenção nisso e a tomar consciência disso, tu percebe, assim, que tu não é a última bolachinha do pacote, por isso que ninguém vai perder o seu tempo também de olhar para ti e achar e ficar te julgando, e quando te julgam ou te falam alguma coisa, aquilo fala muito mais sobre a outra pessoa do que sobre ti mesma, né? Então, assim, tu quer viver a vida, quer aproveitar ao máximo, então desce do pedestal, para de botar peso, né, e julgamento nas coisas de bom ou ruim e só vive, só vive. Não gostou? Muda, faz diferente, vai para cá, vai para lá, experimenta. Ninguém está te exigindo nada a não ser tu mesmo.
sabe? Eu acho que isso é um bom ponto de partida. Sim. E como é mais ou menos hoje a tua rotina de trabalho, assim, com as coisas que tu faz pra galera conhecer, assim, um pouco mais dessas, que é uma opção de trabalho? A rotina é assim, eu trabalho um pouco em casa, um pouco no espaço Viver Leve, né, que é um espaço holístico de terapias, onde eu faço yoga, onde somos colegas de yoga, inclusive. Aí lá eu dou algumas aulas de bordado, né? E atendo alguns clientes, alguns consulantes presenciais, né? Com mapas, com tarô. Fora isso, eu atendo em casa de forma virtual, né? Aí eu tenho gostado muito, assim, de acordar cedo, de meditar. Eu tenho estabelecido práticas que eu gosto, que eu sinto, que fazem o meu dia fluir e inspiram, né? Então, faz parte da minha inspiração estudar, ler, essa coisa da mente sempre ativa, para mim, é muito motivador. Momentos do dia ou da semana onde eu crio, onde eu bordo, onde eu coloco coisas no papel, sabe? Esse criar sempre tem que estar presente, né? Sim. Mas também, assim, tem que lidar com aquilo que precisa ser feito, né? Como eu estou em casa, tenho 2 filhas, então existe fazer o café, fazer o almoço, tem que cuidar da louça, tem que cuidar da roupa, tem que cuidar da limpeza, sabe? Essas coisas todas, né? Que tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Aí tu tem que encontrar esse momento de encaixar as rotinas, sabe? Principalmente agora em tempos de pandemia, onde em muitos momentos todo mundo está em casa, aí fica uma zona, um barulho. E aí tu tem que achar o teu lugar de silêncio, o teu momento onde tu consegue, onde eu consigo me recolher para trabalhar daí, né? Porque aí eu Sim. preciso do meu espaço. Então é esse delimitar de espaços onde eu tento encaixar agora isso, agora aquilo, depois aquilo outro, mas sempre de uma forma assim flexível, sabe? Eu acho que isso também vem assim com a pandemia, né? A gente tem que aprender essa flexibilização, né? Que a Sim. gente aprendeu que tem que entrar tal hora na empresa, daí tal hora a gente para comer, depois a gente volta, depois a gente pode ir para casa descansar. E isso para mim é esse mexer nessa rotina para nós aqui em casa, para mim e para o Paulo, que sempre fomos acostumados assim como autônomos, isso não foi um problema, porque a gente sempre fez assim. Essa flexibilidade, sabe? E para mim isso é sinônimo de liberdade, né? Eu poder fazer o que eu quero e o que eu preciso, mas no tempo, distribuído no tempo da forma que eu quero. Isso para mim é muito valioso. E aí eu me divido entre momentos em casa e momentos no espaço, porque aí lá no espaço aí eu troco com as pessoas que para mim são importantes assim ter perto assim para trocar, né, sobre experiência, sobre autoconhecimento e tal. E uma curiosidade, tu estudou tudo por conta? Tu fez algum curso do que tu tá trabalhando hoje? Então, fiz curso de tarô, fiz curso de cosmoanálise, né, que une astrologia e Tzolk'in e sincronário maia, né, e fiz um processo de self-coaching, fiz Theta Healing, algumas coisas, então, que traz algumas clarezas, né, fiz terapias, então eu sendo atendida por terapeutas, né? Mas muitas coisas assim como autodidata, em livros, em grupos de estudo que eu entrei, que eu participei. Então é muito cursos específicos, sim, mas aquela coisa assim que nunca para de pesquisar Sim, e de olhar e de ler, sabe? E tá sempre fuçando em algum lugar. sim. A gente tem que estar em constante aprendizado, né? Isso, e em várias fontes diferentes, né? Sim. E o que tu gostaria de ter ficado sabendo no início, assim, da tua jornada? Até para passar de conselho pra galera. Nossa, as regras que a sociedade traz e tudo que tu aprende, tanto
que venha de um professor que te ensina, livro, ou dessa convenção social, são coisas que vêm externas. É alguém de fora te dizendo o quê, como, quando, onde e por quê. Mas não toma isso como verdade. Questiona tudo. Experimenta e vê se aquilo faz sentido para ti. Ok, para mim isso faz parte daquilo que eu acredito que seja necessário e que seja verdadeiro na vida, né? Quando isso é difícil, quando tu não consegue se encaixar, tu não precisa se encaixar. Acha a tua forma de fazer. Tu não precisa seguir as regras dos outros, entre aspas, né? Sim. Questiona as regras, o modus operandi que vem de fora. Questiona. Sim. Questiona. O que funciona para um não funciona para o outro, né? Exatamente. Acha a tua forma de funcionar, a tua forma de fluir no esquema, sabe? Eu acho que, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e falar com o eu lá dos 20, era isso. Desopila, desencana desse negócio de que tu tem que fazer conforme os outros estão dizendo, conforme as regras que estão estabelecidas. Com certeza. Isso. É uma baita reflexão, né? Até porque eu acredito que é muito presente tudo isso que tu comentou com os mais jovens, né? Que o público, principalmente que eu atendo com esse podcast, é aquela galera que está aí terminando o ensino médio, querendo ingressar na graduação ou tá no início, tá naquela sensação, e agora? O que eu faço da minha vida? Será que esse é o caminho? Então, na minha opinião, essa graduação, inclusive, é muito cedo, sabe? Não tinha que sair do ensino médio e ir para a faculdade direto. Tem que zanzar, vai experimentar coisas, vai trabalhar, fazer trabalho voluntário, vai viajar, vai ver no que tu gosta, sabe? Exerce aquilo que tu gosta de fazer. Se tu não sabe o que tu gosta, procura emprego, trabalha em algum lugar, se enfia em vários lugares, assim, e tenta experimentar coisas. Aí depois, até tu ter alguma noção de quem tu é. E aí tu faz definições, sabe? É dar tempo para si, dar tempo ao tempo. Com certeza. E saber usar esse tempo a seu favor, sabe? Sim. Acho que é mais isso, assim, essa coisa de que tu tem que sair de um e direto entrar no outro. Nossa. É aquela coisa pré-determinada pela sociedade, né? Aí depois tu arruma um emprego, tu faz uma pós, tu casa, tu tem filho, tu compra uma casa, enfim. Isso. A cartilha tá toda já escrita, né? Tá, e se eu não quiser nada disso, eu não posso? Ou então eu vou ser excluído, né? Eu vou ser alguém... Aí vira o rebelde, né? Ou até tu mesmo fica te julgando porque tu não tá seguindo isso. Exatamente. Né? Aí tu acha que tu é o errado, né? Que tu é o problema da situação, mas não é bem assim. Exatamente, Aí tu vira um problema. Com certeza. Lu, gostei um monte da nossa conversa. Muito obrigada mesmo por ter aceitado participar, contar a tua jornada, tuas histórias. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso para quem vai nos ouvir ou ver, porque vai para o Spotify e para o YouTube. Vou deixar aqui um resuminho da nossa conversa, teus dados também para quem quiser te seguir, te conhecer mais um pouquinho. E mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi uma honra, eu que agradeço. Então tá, galera, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast. Tchau! Tchau!